Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como foi a nossa visita em Montevidéu, capital do Uruguai. E uma curiosidade, o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes e a metade vive aqui em Montevidéu. Vem com a gente! Nossos dias em Montevidéu foram maravilhosos. Nós organizamos bem o tempo para turistar, descansar e trabalhar. Começamos nosso passeio turístico pelo centro histórico, onde visitamos a Praça Zabala. Localizada na Cidade Velha, essa praça foi inaugurada em 31 de dezembro de 1890, no local onde anteriormente era o Forte de Montevidéu. Foi projetada pelo francês Édouard François, inspirada nos jardins europeus da Belle Époque. No centro da praça, o destaque é o monumento de Bruno Maurício de Zabala, o fundador da cidade. Depois nós passamos pela rua Sarandi, exclusiva para pedestres. Ela atravessa o coração da Cidade Velha, conectando a Praça Independência ao Mercado do Porto. Repleta de lojas, galerias de artes e cafés, é um centro vibrante de atividade cultural e comercial. Logo depois chegamos à Praça Matriz, chamada Praça da Constituição. Considerada a praça mais antiga de Montevidéu, ela abriga a Catedral Metropolitana, também conhecida como a Catedral de Montevidéu. Esse templo é de grande importância histórica e religiosa, sendo palco de diversos eventos significativos desde a sua construção. Ali também estão enterradas personalidades importantes da história uruguaia. Próxima parada, Porta da Ciudadela. Remanescente das antigas muralhas que cercavam Montevidéu colonial, essa porta é um dos poucos vestígios da fortificação original. Simboliza a transição entre o passado colonial e o presente urbano da cidade. Ao passar pela porta histórica, chegamos na Praça da Independência, a principal praça de Montevidéu. Serve como ponto de divisão entre a Cidade Velha e o centro moderno. No centro está o monumento em homenagem a José Gervásio Artigas, herói nacional e líder da independência uruguaia. A estátua foi criada pelo escultor italiano Angelo Zanelli. No subsolo da praça encontra-se o mausoléu que abriga os restos mortais de Artigas. Nas ruas ao redor destacam-se edifícios históricos como o Palácio Salvo, o Palácio Esteves e a Torre Executiva, sede do Poder Executivo Nacional. Logo ao lado está o Teatro Solís, que foi inaugurado em 1856. Esse é o teatro mais antigo do Uruguai e um dos mais renomados da América do Sul. Aí nós chegamos na Avenida 18 de Julho, que é a principal artéria comercial de Montevidéu. Essa avenida é repleta de lojas, livrarias, cafés, restaurantes e edifícios históricos muito bonitos. Seu nome homenageia a data da primeira Constituição do Uruguai, que foi 18 de julho de 1830. Paramos também no Observatório de Montevidéu, localizado no edifício Intendência de Montevidéu, que é onde fica a prefeitura. Oferece uma vista panorâmica da cidade do 22º andar, a partir do seu mirante. Além disso, o edifício abriga exposições e eventos culturais ao longo do ano. Como gostamos muito de experimentar a gastronomia local, escolhemos o Mercado do Porto. Situado próximo ao Porto de Montevidéu, esse mercado é famoso por seus restaurantes que servem a tradicional parrilla uruguaia. Que interessante, eles cortam a carne na hora e fazem na brasa ali do lado. Nós aproveitamos para comer uma deliciosa picanha. Além da gastronomia, o local abriga diversas lojas de artesanato, oferecendo uma experiência cultural muito rica. E uma curiosidade boa para o bolso dos turistas. Nós descobrimos que durante o período de alta temporada,
O governo uruguaio oferece um desconto de até 22% de impostos em determinados estabelecimentos como hotéis, restaurantes e aluguel de carros. O desconto é automático quando você pagar usando seu cartão de crédito internacional. O Parque Rodó foi um outro ponto que nós escolhemos para visitar. Esse parque urbano combina áreas verdes com um parque de diversões para crianças, além do lago e uma feira de artesanato que funciona nos finais de semana. É um ponto de encontro popular tanto para moradores quanto para turistas. Dentro do parque, visitamos o Museu Nacional de Artes Visuais, que abriga a maior coleção de arte uruguaia, incluindo obras de artistas renomados como Juan Manuel Blanes, Pedro Figari e Joaquim Torres Garcia. Um lugar emblemático que os turistas adoram é a Rambla de Pocitos. É uma extensa avenida costeira que percorre a orla do Rio de la Plata. No bairro de Pocitos encontra-se o famoso letreiro com o nome da cidade, ponto obrigatório para as fotos. E não ficou de fora a nossa visita ao Parque José Batlle e Ordóñez, onde fica o famoso Estádio Centenário. O estádio que foi inaugurado em 1930 para sediar a primeira Copa do Mundo de futebol. Na frente do parque está o monumento à La Carreta, que foi esculpido pelo artista José Belloni. Foi inspirado nos gaúchos, na vida rural e no antigo transporte de cargas antes da chegada do automóvel e da ferrovia. Um outro lugar que também pudemos apreciar tradições locais foi a Praça Juan Pedro Fabini, no centro de Montevidéu. Em um dos dias da semana, de noite, ouvimos artistas interpretando música popular brasileira. E no final de semana, um clube de tango ao ar livre, especialmente dedicado aos mais velhos. Ali se reúnem para dançar e apreciar o tradicional tango. Outras praças no centro também ganham vida com tango, feiras de artesanato e eventos culturais, refletindo a vibrante vida artística de Montevidéu. Montevidéu é uma cidade muito acolhedora, bonita, muito gostosa de visitar e com uma arquitetura muito interessante e variada. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar viajando com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com alguém que também ama explorar o mundo. Até a próxima!